Nesse mês de março de 2021, os episódios do Rasgaí tratarão do tema desigualdade de gênero em referência ao Dia Internacional da Mulher. Apesar da oficialização ter ocorrido em 1975 pela ONU, o dia 8 de março já era usado desde o início do século XX para lembrar as lutas das mulheres pela igualdade de gênero. A marca dessa data faz referência aos protestos das operárias russas em 1917, protestando contra a fome e a Primeira Guerra Mundial. Entretanto, em 1909, uma grande passeata de mulheres ocorria em Nova York, exigindo melhores condições de trabalho. No Brasil, em 1927, no Rio Grande do Norte, após mobilizações intensas ao longo dessa década, lideradas pela pesquisadora Berta Lutz, registrou-se a primeira mulher a ter direito a voto na América do Sul. Aos 29 anos de idade, a professora moçoroense Celina Guimarães Viana inaugura esse importante marco na conquista de direitos. Enfim, as reivindicações das mulheres datam de mais de um século. Avanços ocorreram, mas ainda há muito para refletir e conquistar. Roda a vinheta. O Rasgaí é o podcast do programa de pós-graduação em Demografia da UFRN. Aqui falamos sobre demografia, estudo de população e ciência em geral. Rasgaí. No episódio 17 do Rasgaí, vamos conversar com a atuária e demógrafa Luana Mirra, que é docente do programa de pós-graduação em demografia da UFRN. Ela vai conversar conosco sobre resultados do seu projeto de pesquisa sobre o emprego doméstico remunerado no contexto da pandemia da Covid-19. Como discutimos no episódio 16, na semana passada, o cuidado com a casa na nossa cultura é uma atribuição predominantemente feminina. E isso é assim tanto quando pensamos na divisão do trabalho entre os membros do domicílio, como também enquanto esse trabalho é contratado. Olá, Luana. Seja bem-vindo ao Rasgaí. Para começar, conta pra gente qual é o objetivo da sua pesquisa, qual a importância de se pesquisar melhor o contexto das trabalhadoras domésticas na pandemia da Covid-19. Olá, Ricardo. Inicialmente agradeço o convite para participar do podcast Rasgaí. Essa é, com certeza, uma excelente oportunidade de ampliar a divulgação da nossa pesquisa. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de contextualizar de onde surgiu a ideia dessa pesquisa. Eu coordeno um projeto financiado pelo CNPq, cujo título é O Emprego Doméstico no Nordeste frente ao novo contexto legislativo, econômico, político e social, uma análise de 2015 a 2021, que conta com participação de pesquisadores de várias instituições do Nordeste, da UFRN, da Universidade Federal da Paraíba, da Universidade Regional do Cariri e da Fundação Joaquim Nabuco de Pernambuco. A pandemia da Covid-19 trouxe mais um contexto a ser incorporado nesse projeto, que é o contexto pandêmico, que afeta diretamente o contexto sanitário, econômico, político e social. O trabalho doméstico ele é importante ser estudado, primeiro porque é uma das ocupações mais antigas e, no Brasil, carrega a herança das relações sociais, culturais e econômicas remanescentes lá da escravidão. A maioria dos trabalhadores domésticos herda o estigma de desvalorização e discriminação de raça, cor, origem social e de gênero que acompanha as relações de trabalho dessa atividade ao longo de toda a história dessa ocupação. Além disso, o trabalho doméstico remunerado é essencialmente feminino e constitui o segundo grupo de atividade mais frequente entre as mulheres que estão no mercado de trabalho brasileiro. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, antes da pandemia, no quarto trimestre do ano de 2019, as mulheres representavam 92,4% de um universo de cerca de 6,3 milhões de trabalhadores domésticos no Brasil.
e essa ocupação correspondia a 14% de todas as mulheres ocupadas no país. Apesar de se revelar de suma importância para um conjunto significativo de mulheres e para a organização da sociedade, o trabalho doméstico se caracteriza por ser uma ocupação precária em termos de baixa remuneração, alta informalidade e elevada jornada de trabalho com significativas diferenças regionais. Diante desse contexto, nós resolvemos realizar a pesquisa sobre a contratação do emprego doméstico durante a pandemia da Covid-19, cujo objetivo é coletar, por meio de um questionário online, informações que permitam compreender como estão as contratações dos trabalhadores domésticos, diaristas, babás, empregadas domésticas, cuidadores de idosos e etc., durante a pandemia da Covid-19 em todo o país, considerando informações prestadas pelos contratantes, ou seja, pelos patrões, quem geralmente tem acesso à internet. E a pesquisa ainda está em desenvolvimento. Quais são os aspectos que estão sendo investigados? A primeira rodada buscou compreender essa contratação durante os meses iniciais da pandemia da Covid-19 em todo o país. O questionário online ficou disponível entre os dias 25 de maio e 6 de junho de 2020 e foi amplamente divulgado nas redes sociais. Conseguimos coletar 1.857 respostas, das quais 1.696 foram válidas. A segunda rodada deve ocorrer entre os meses de março e abril de 2021 e pretende compreender as ações tomadas pelos empregadores após um ano de pandemia, considerando vários aspectos para além da contratação ou não de uma trabalhadora doméstica. Pretende identificar se houve redução de renda domiciliar dos patrões, o tempo que o domicílio ficou sem a trabalhadora doméstica, bem como o tempo que o patrão manteve a remuneração dela durante a pandemia, se as despesas dos patrões variaram durante a pandemia, se eles investiram em algum eletrodoméstico ou utensílio que facilitem os cuidados com a casa ou com as crianças e idosos, entre outras questões que abordam a percepção do patrão em relação ao uso de máscara por parte da trabalhadora e da família que contratou, e também a percepção sobre a necessidade de contratar uma trabalhadora doméstica daqui para frente. Em relação a essa primeira rodada da pesquisa, quais são os principais resultados já obtidos pela pesquisa? A primeira rodada coletou diversas informações sobre o trabalhador doméstico, o contratante e a relação de trabalho durante os meses iniciais da pandemia. Temos vários resultados apurados, mas vou destacar aqui os principais. Constatamos que as decisões tomadas pelos empregadores entrevistados em relação aos seus trabalhadores domésticos variam em função do rendimento domiciliar antes e durante a pandemia e pelo tipo de arranjo domiciliar. Entre os patrões que tiveram a renda domiciliar reduzida, as ações não contratou mais o serviço ou demitiu a trabalhadora e a outra ação diminuiu o salário com redução ou suspensão de jornada de trabalho doméstico foram mais frequentes, se comparados aos patrões que não tiveram redução de renda. Contudo, mesmo entre os contratantes entrevistados que tiveram redução da renda domiciliar, a ação mais frequente reportada foi a manutenção da relação de trabalho e remuneração da trabalhadora, com ou sem suspensão de contrato, permitindo o afastamento dela para cumprir o distanciamento social. Quase 40% dos patrões entrevistados reportaram esta ação, mas entre os que mantiveram a renda, a frequência foi ainda maior, cerca de 56%. Com relação ao tipo de arranjo domiciliar, que refere-se à quantidade de adultos, crianças e idosos que compõem o domicílio e impacta diretamente no volume dos afazeres domésticos, os resultados demonstram que a presença de crianças até 14 anos de idade nos arranjos com casais ou monoparentais aumentou o percentual da ação, manteve a relação de trabalho com a mesma remuneração e a trabalhadora continuou a trabalhar normal ou parcialmente, se comparado aos arranjos sem criança.
Consequentemente, os resultados da pesquisa sugerem que as atividades de cuidado são mais difíceis de serem realizadas pelos contratantes, pois babás e cuidadores de idosos foram, em sua maioria, mantidos trabalhando, enquanto as diaristas foram as mais demitidas. No geral, os resultados dessa pesquisa evidenciam que as vulnerabilidades das trabalhadoras domésticas permanecem e foram agravadas com a pandemia, pois aumentou o risco de contrair a Covid-19 para aquelas que continuam trabalhando e causou o desemprego ou a redução de renda para 1/4 das contratadas pelos respondentes da pesquisa. Quais são as principais contribuições que esse projeto tem ou pode ter para a sociedade? A finalidade desse estudo é contribuir para o debate sobre o impacto da pandemia da Covid-19 na vida dos trabalhadores domésticos, considerando as informações prestadas pelos patrões sobre a contratação durante esse período específico. Cabe destacar que os trabalhadores domésticos são majoritariamente mulheres, mais de 90%, que já vivenciavam situações de vulnerabilidade econômica antes da pandemia, principalmente no que diz respeito ao vínculo empregatício e à remuneração. Com a pandemia, o serviço doméstico foi o segundo grupo de atividades de trabalho mais afetado em todo o país, sendo o primeiro referente a alojamento e alimentação, que incorpora o setor de hotelarias, restaurantes e áreas do turismo como um todo. De acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, antes da pandemia, havia no Brasil cerca de 6,3 milhões de trabalhadores domésticos. E no final do ano de 2020, esse número caiu para 4,6 milhões. Ou seja, a pandemia reduziu em 27,4% o total de pessoas ocupadas como trabalhadoras domésticas. Foram 1,7 milhões de pessoas que perderam o seu trabalho enquanto trabalhadores domésticos. Este número é maior do que o total de trabalhadoras domésticas no Nordeste. Como o mercado de trabalho não as absorveu em outras ocupações, dado o contexto econômico e outros fatores, como qualificação, por exemplo, significa que aquelas que perderam o trabalho estão sem renda e com sérias dificuldades de manter o sustento da família, uma vez que geralmente elas são chefes de família ou contribuem significativamente para a renda domiciliar. No Nordeste, por exemplo, as famílias das trabalhadoras domésticas são compostas, em média, por 3,4 pessoas. São cerca de 4 milhões de pessoas que vivem em domicílios onde a renda da empregada doméstica contribui para a sua sobrevivência. Esse montante corresponde a um total de pessoas equivalente à soma da população de Recife e Fortaleza. Portanto, essa pesquisa ajuda a compreender como está a contratação de parte significativa das mulheres economicamente ativas no país durante a pandemia. E seus resultados reforçam a necessidade do Estado amparar essas mulheres e suas famílias enquanto a situação pandêmica e emergencial permanecer. Importantes informações para entender o nível de vulnerabilidade desse grupo da população no contexto da pandemia. O auxílio emergencial para esse grupo de trabalhadoras, mas principalmente para suas famílias, foi fundamental para compensar essa ausência de rendimentos. Agora, conta para a gente um pouco mais sobre como foi feita a pesquisa, como vocês obtiveram os dados e ainda tente comentar para a gente a questão de gênero por trás desse debate. Para chegar até esse grupo, a metodologia adotada foi a técnica de bola de neve, em que um patrão vai indicando o outro. Essa metodologia não é probabilística e, por isso, os nossos resultados representam apenas os respondentes da pesquisa. Obtivemos respostas de todas as regiões do país na primeira rodada, mas as regiões Sudeste e Nordeste foram as que concentraram a maior quantidade de respostas. A região Centro-Oeste ocupou a terceira posição, seguida pela região Sul e, por último, a região Norte. Uma limitação da metodologia adotada é o alcance, pois depende da rede de contato dos respondentes.
Apesar das limitações, a pesquisa tem nos permitido compreender como estão as relações de trabalho entre patrões e trabalhadoras domésticas durante esse momento crítico que no Brasil ainda não se pode prever o seu fim. O trabalho doméstico, que desde 2012 vinha empregando perenemente entre 5 a 6 milhões de mulheres, sendo inclusive uma alternativa de trabalho em épocas de crise para mulheres que tinham outras ocupações e se viam desempregadas, teve a sua maior queda durante a pandemia. Além disso, essa ocupação ainda se constitui como uma das principais possibilidades de trabalho para muitas mulheres, pobres, migrantes, negras e sem instrução. Portanto, estudos como o nosso, que consideram o recorte de gênero, são essenciais para diagnosticar as profundas desigualdades no mercado de trabalho e suas variações ao longo do tempo. São estes estudos que ajudam no planejamento de políticas públicas de enfrentamento ao problema. Nossos resultados reforçam a necessidade de investir em políticas públicas que garantam não somente o sustento das domésticas desempregadas e de seus familiares, mas também políticas que promovam a sua reinserção no mercado de trabalho, tanto no presente quanto no futuro. Os resultados das nossas pesquisas podem ser acessados no projeto Doméstica UFRN, cujo link estará disponível para vocês. Agradeço, Ricardo, novamente pelo convite e pela oportunidade de contribuir para o debate de desigualdade de gênero neste mês que incorpora a Semana Internacional de Luta pelos Direitos das Mulheres. Obrigado, Luana, por comentar os dados da sua pesquisa e trazer para o debate um tema importante, mas também que acaba sendo pouco percebido como uma questão de gênero. Os dados e informações da pesquisa, coordenada pela professora Luana Mirra, estarão disponíveis na descrição deste episódio e no nosso blog. Fica aqui já o convite para que todas e todos fiquem de olho na segunda rodada da pesquisa e todos os detalhes também estarão lá na descrição do episódio. Esse foi o episódio 17 do Rasgaí, o segundo de uma série de 4 dentro deste mês de março de 2021, onde discutiremos aspectos relacionados à desigualdade de gênero em alusão à data do Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março. Na semana que vem, conversaremos sobre os diferenciais de acesso e de intensidade do uso da internet entre homens e mulheres. Então, siga o nosso podcast nas plataformas de áudio. Ficamos por aqui. Um grande abraço para todos. Até mais. O Rasgaí é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Aqui falamos sobre demografia, estudos de população e ciência em geral. Rasgaí.